Testemunhos de fé. Obrigada, padre. Bom dia. Qual é o seu testemunho? Bom, meu testemunho inicia quando eu comecei a tirar a habilitação, que foi antes da pandemia, só pra vocês terem noção. Eu fiquei quase 3 anos tentando tirar a habilitação e foi um processo, assim, muito difícil, que, assim, quando a gente inicia, a gente não tem noção das dificuldades. E eu iniciei com muita, assim, né, com muita empolgação, só que as dificuldades, ela foi vindo. Principalmente quando quando eu terminei a legislação e tudo, aí quando iniciou o percurso da rua, o mais difícil para mim foi a baliza. Praticamente eu fiquei quase 2 anos, mais de 2 anos na baliza, eu não passava. E cada vez que eu ia, eu ficava mais traumatizada ainda. Então, assim, durante a rua, assim, as aulas, eles falavam, nossa, você é tranquila. Mas quando chegava no dia, era muito difícil. E eu rezava, eu fazia jejum. Não sei se você vai lembrar, eu sempre mandava pedido de oração com bolo. Eu falava assim, não tem como o padre não ler o meu pedido de oração. Ela colocava, pessoal, um bolinho, porque eu falava assim, quem estiver fazendo aniversário, coloca um bolinho, pro padre saber. Aí ela colocava o bolinho mesmo sem ser aniversário. Era. Aí começou o processo, né? E eu nunca parei de rezar, eu rezava sempre, mas a dificuldade era imensa, mas nem por isso eu deixava de rezar, eu fazia jejum, mas assim, aí foi, né? Aí quando foi no dia 10 de dezembro, já tava vencendo minha pauta, era a minha única chance de tirar. Primeiro que eu já tinha gastado todo o dinheiro que eu podia gastar, que eu tinha que gastar, e também ia vencer a pauta. E esse dia eu rezei, como sempre, eu acordava mais cedo, rezava o rosário, inclusive eu comprei o do padre, né, do padre Wagner. O textinho, mensagem de fé. O mensagem de fé, e rezava. Mas esse dia, dia 10 de dezembro, foi o pior dia. Porque assim, eu que já quase tirava, passava no exame, esse dia eu não consegui fazer nem a baliza, eu não consegui sair com o carro. E aí eu lembro que eu desci, lá tem a igreja Nossa Senhora Rosa Mística, e eu sempre, antes de ir pro exame e voltava, eu ficava lá. E esse dia eu desci, assim, péssima. Só que algo me fazia ficar lá. Eu não vou embora. E era um dia muito chuvoso e frio. E eu estava de jejum, mas nada me impedia de eu sair dali. É como se algo me puxasse, ficasse ali. E eu senti muita presença de Deus, assim, comigo. E tinha uma moça lá que eu não conhecia, a gente ficou lá conversando. E ela falou assim, olha, vai ter eu tô falando isso porque envolve o senhor também. Vai ter um grupo de oração. Vai ter um grupo de oração. Fica, moça, vai ser bom. E assim, eu senti a presença de Deus o tempo todo, assim, do meu lado, de Nossa Senhora também. E aí, na hora que começou o grupo de oração, e eu ficava assim, eu falo ou não falo, que algo me fazia ficar aqui. E aí, na hora do pregador começou a falar, alguém que tem alguma coisa pra falar, eu falava, algumas pessoas falaram, depois eu falei, vou falar. E assim, saiu da minha boca. Começou, aí depois ele falou assim, nossa, você foi usado pelo Espírito Santo. E eu comecei a falar que eu tava ali, porque eu tava muito triste pela minha perca no exame, mas ao mesmo tempo o amor de Deus, é por isso que eu vim. O amor de Deus era tão grande que me acolheu, que, como eu falei, no dia estava tão frio, mas eu me senti como fosse um forninho dentro de mim, assim, me aquecendo e falando, você não perdeu nada, você ganhou, meu amor. E assim, eu assim, naquela hora eu percebi, assim, que eu ganhei muito, assim, eu nunca perdi. Pelo contrário, Deus me permitiu passar por isso para me poder sentir esse amor de Deus tão grande de Nossa Senhora. Aí nesse dia, aí teve a revelação, né, e aí eu falando, nossa, eu não consigo tirar. Aí tinha uma moça que falou assim, não, pede, reza pro padre. Eu falei, não, meu padre já rezou demais, mas eu não consigo, mas enfim. Aí foi quando a pregadora revelou que Nossa Senhora estava falando que se eu rezasse o rosário todos os dias, o texto, que ela ia me dar essa habilitação, mas que era para mim rezar todo dia. E uma coisa falha minha, vamos supor, quando era o dia do exame, marcava, né? Daí 15 dias eu deixava, assim, a última semana para rezar. Tipo assim, eu não tinha aquela coisa de rezar antes. É uma coisa que eu aprendi muito também. Então, assim, aí quando Nossa Senhora falou isso, eu falei, já entendi. Eu tenho que rezar todos os dias. E aí comecei a rezar todos os dias. Ou seja, isso foi dia 10 de dezembro. Aí eu achava assim, nossa, quando voltar, vai ser na primeira, né? E não foi. Demorou
quase 2 meses para mim ter a vitória. Aí quando foi no dia, tanto que eu tirei a minha habilitação no dia 4/2/2023. Aí nesse dia que entra o Padre Wagner, né? Também. Aí nesse dia eu acordei, como sempre, eu acordava cedo para rezar o texto. Aí eu rezei o texto. E aí um dia antes a minha irmã falou assim: olha, você lembra das frases do Padre Wagner? Fala, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Eu falei assim: é verdade. Ela falou: fala, moço, fala essas frases. Aí esse dia eu rezei o texto, eu senti que foi totalmente diferente dos outros dias. Na metade do texto eu percebi assim, falei: nossa, a graça está aqui. E basta eu ir que vai conseguir. E esse dia foi totalmente diferente no dia do exame, porque como eu chegava tão nervosa, tão ansiosa, esse dia eu cheguei calma. E eu sempre gostava, assim, que me chamasse na terceira. Eu queria ser a terceira. E esse dia eu falava: não, eu queria ser a primeira. E aí o examinador, o pessoal lá chamou e falou assim: você é a primeira. Eu falei: nossa. E aí eu fiquei muito confiante. E a minha confiança tanto contagiava todo mundo ali. Aí até tinha uma moça que falou assim: nossa, se eu tivesse confiança dela, eu passava. Eu falava: gente, quem diria eu, né? E aí nesse dia foi só vitória. Porque assim, eu percebi que quando eu cheguei na área de exame, que Deus ia me dar a graça de tirar a habilitação. E foi tudo assim, eu estava tão confiante que assim, eu fiz a baliza, como nunca tinha feito a baliza, fiz o percurso, como eu já dirigi isso há muito tempo. E foi muito tranquila, tanto que o examinador depois falou para mim assim: olha, foi o mérito seu, que você foi tão bem, e me deu os parabéns, e coisa assim que eu esperei muito assim para dar o testemunho. E eu ficava pensando assim: nossa, como vai ser, né? Como que vai ser a minha... Porque assim, a única coisa, assim, por mais dificuldade que eu tinha, mas eu tinha certeza que Deus ia me dar. Amém. E aí você vê, né, Dona Maria, né, seu Zé, que essa é a sementinha do milagre. Você ter certeza, essa certeza que ela tinha. Ela tinha certeza que ela ia conseguir. Ela não sabia quando, não sabia como. Ela já imaginava ela aqui dando testemunho. Isso é fé. A fé, diz a carta aos Hebreus, é a certeza das coisas que você não vê. Ela não via ela tendo essa habilitação, mas ela tinha certeza que isso ia acontecer. Então, quero deixar para você que está tentando, para você que talvez até pensou assim: eu vou parar, eu não aguento mais, eu tô gastando muito dinheiro, eu já tomei pau, como se diz, né? O pessoal fala assim: eu já tomei pau muitas vezes, eu não aguento mais, eu tô andando muito triste e desanimado. Mas se esse é um sonho que Deus colocou no seu coração, você não pode parar, você deve tentar. E sabe o que eu desejo? Que você que está aí na sua casa nesse momento, sentindo também seu coração pulando, como se Deus estivesse falando com você, e está falando com você, eu desejo que você também, no futuro, bem próximo, esteja com essa alegria da nossa irmã Evani. E quem sabe, você também possa vir aqui dar o seu testemunho dessa vitória, a vitória de Deus na sua vida. Quero agradecer a você, Evani, pela sua presença. Obrigada, Padre. Que Deus abençoe. Se você quiser ficar conosco para rezar o texto no segundo bloco, fique à vontade. Só uma coisa assim que eu queria assim, bem frisar, assim, a importância da gente sentir o amor de Deus. Ainda mais numa época agora, né, que a gente está passando por tanta coisa, né, guerra, tudo quanto é lado. Assim, se todo mundo pudesse sentir esse amor de Deus, é maravilhoso. E assim, eu acho que Deus permitiu que eu passasse por tanta coisa, né, na habilitação, para poder sentir esse amor dele, né, o amor dele e de Nossa Senhora, né, que me acolhia toda vez que eu saía assim, bem triste, ele me acolhia toda vez. Amém. Então que fica esse recado para você. Você que está passando por grandes lutas, talvez seja uma provação, Deus permitindo você passar por isso, para que coisas melhores aconteçam na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunhos de fé.